galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos, eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada, aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. Olá, meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos à nossa terceira semana consecutiva da Maratona da Aprovação em São Paulo. Um prazer inenarrável estar aqui com vocês para conversar mais um pouquinho de pediatria. Para quem não acompanhou as outras aulas, está perdido, não sabe do que está se tratando, a gente já falou aqui sobre a USP São Paulo, a gente já falou sobre a Unifesp e hoje eu quero estar com vocês para a gente conversar sobre SUS São Paulo. Especificamente sobre o que o SUS São Paulo gosta tanto dentro da minha grande área, da melhor grande área, que é a pediatria. Então, se você não me conhece, muito prazer. Eu sou Joana Rezende, sou professora de pediatria aqui da Medway, sou pediatra formada lá no Rio de Janeiro. Meu arroba é o @jodamedway, mudou aí para quem me seguia no outro perfil. Segue aqui que a gente está conversando bastante coisa, está sendo bem legal. Estou fazendo caixinha aí semanal de perguntas com vocês para dar dica de mentoria, para dar dica de como que estuda essa altura do campeonato, para quem vai fazer prova nesse ano. Daqui a pouquinho as provas estão chegando. Estamos conversando, dividindo angústias ali em comum lá no Insta, então deixo o convite aqui para vocês. E quando a gente está fazendo aqui a nossa maratona da aprovação, para quem ainda não estava por dentro do que a gente estava conversando, a ideia é pegar 3 focos do que mais é cobrado naquela instituição, da forma como é cobrado, com a visão de quem conhece a instituição, para a gente discutir, esmiuçar um pouquinho, sempre baseado numa questão. E o primeiro foco que eu quero trazer quando o assunto é SUS São Paulo, eu quero conversar sobre um foco que é grande, é um foco amplo, ele tem bastante coisa,
Mas dentro do SUS São Paulo, ele tem um jeitão muito característico. O SUS São Paulo, ele não cobra esse foco, como, por exemplo, a Unicamp adora cobrar esse foco. A Unicamp vai focar muito nessa segunda parte daqui, acidentes por animais peçonhentos. Quando a gente olha o SUS São Paulo, e quando a gente olha até mesmo o Einstein, essa primeira parte de intoxicação exógenas, ela começa a adquirir uma importância muito grande. E nesse assunto aqui, o SUS gosta de cobrar, às vezes, umas intoxicações não tão óbvias dentro da pediatria, às vezes toxíndrome, né? Síndromes toxicológicas ali, e às vezes saber o antídoto específico de uma certa medicação. Então, cada instituição vai cobrar isso aqui de um jeito. O Einstein, por exemplo, já gosta de cobrar como você vai conduzir um processo ali de intoxicação. A Unicamp vai focar em animais peçonhentos. O SUS, uma vez ou outra, cai, mas isso aqui não é o mais comum. Quando esse assunto aqui cai numa instituição, principalmente aqui de São Paulo capital, como é, por exemplo, o SUS São Paulo, é muito frequente que o acidente por escorpião, o escorpionismo, seja um ponto-chave para você dominar aí na sua prova. Então, fica ligado nisso aqui. Pelo menos o escorpionismo é bom dominar. Mas eu quero focar nesta primeira parte. Vamos olhar a questãozinha aqui do SUS de 2019. Então, tá dentro aí dos nossos últimos 5 anos. E essa questão, ela se mostrou de maneira semelhante em outros anos também. Quem já fez as provas antigas já deve ter visto o jeitão dessa questão daqui. A gente tem um lactente de 3 meses de idade que chegou na emergência agitado, irritado e com um quadro de choro inconsolável. No exame físico, ele estava choroso, sudoreico, com uma frequência cardíaca bastante aumentada, 190 batimentos por minuto, e uma temperatura de 38,6, então febril também. O exame neurológico mostrou hiperreflexia global e pupilas midriáticas. Olha só, primeiro ponto. Pupila midriática é qual? É aumentada ou é diminuída? Tem gente que tem essa dúvida, é difícil, às vezes a gente não consegue lembrar. Então lembra que para mim que midriática a palavra é maior do que miose, do que miótica. Então se é grandona, a pupila está aumentada. A mãe refere ainda por cima que a criança estava com muitas cólicas, refluxo com vômitos e com o nariz escorrendo, sendo medicada para todas essas situações. Então teve um monte de coisa aí, a gente não sabe o que aconteceu de fato com a nossa criança. Além disso, a avó conta que ontem passou o dia inteiro com a criança e que sua casa tinha sido dedetizada, para facilitar. Ninguém fala normalmente que a casa foi dedetizada, é só quando é uma questão realmente de intoxicação, aí com alguma medicação exógena, alguma substância exógena. Os sinais e sintomas podem ser decorrentes de uma intoxicação medicamentosa. O medicamento que mais provavelmente causou esses sintomas foi, e aí a questão entra com nafazolina, antihistamínico, metoclopramida, escopolamina e, por fim, peixicida. Olha aqui para mim rapidinho. A gente tem algumas medicações aqui que com frequência são agentes causadores de intoxicação na faixa etária pediátrica. Então a questão te coloca um monte de coisa que fazem parte do dia a dia, às vezes do arsenal terapêutico que uma casa, uma família tem dentro de casa. Eu vou voltar no quadro para você pausar e conseguir resolver a sua questão, agora que você já sabe as alternativas. Então a gente tem um lactente de 3 meses, pequenininho, que chegou aí, foi medicado por um monte de coisa, às vezes entrou alguma coisa com uma dose errada, ou foi essa exposição ao pesticida, agitado, irritado, choro inconsolável. Sinais e sintomas, que mais? Temos um ataque cardíaco aqui, um estado febril, hiperreflexia global e pupilas midriáticas. E aí tem toda a questão aqui que a criança apresentava, que foi medicada por um monte de coisa. Que síndrome, que toxíndrome é essa que está aparecendo? Que toxíndrome é essa que a questão está colocando para mim? Uma criança que está francamente agitada. Tudo está exacerbado. Ela está com hiperreflexia, ela está com uma pupila aumentada, ela está sudoreica. Isso é importantíssimo para a gente identificar. Grava esse sudoreico, anota, marca marca-texto super cheguei aqui, super chamativo, porque esse sudoreico é fundamental. E isso aqui é a principal chave que vai te fazer acertar uma questão entre 2 diagnósticos diferenciais super importantes. Diante disso, a toxíndrome que a gente tem, a gente já vai entrar, mas você concorda comigo que parece ter um efeito simpatomimético? A minha criança está midriática, a minha criança está agitada, a minha criança está com choro inconsolável, ela não está rebaixada, ela não está secretiva, como a gente esperaria, por exemplo, numa síndrome colinérgica, ela está tudo exacerbado, ela até está sudoreica, e isso também faz parte do quadro de uma síndrome simpatomimética. Fica com esse conceito inicial, que daqui a pouquinho eu entro um pouco mais no detalhe disso, mas
diante de uma síndrome simpatomimética e com todo esse causamento, todos esses sinais e sintomas aqui, tem uma intoxicação específica que eu quero que você lembre. E essa, além de cair muito na sua prova, aparece muito no nosso dia a dia. A gente está falando da intoxicação por nafazolina. Nafazolina, que é um descongestionante nasal, muito utilizado, muito presente em algumas medicações aí de uso tópico. E é importantíssimo a gente saber disso, porque essa medicação está formalmente contraindicada em crianças pequenas, justamente pelo quadro que vai aparecer aqui para mim. A intoxicação por nafazolina, ela tem um perfil um pouco paradoxal. Num primeiro momento, ela vai ativar aqui principalmente uma ativação simpatomimética. Ela é uma agonista alfa-2 adrenérgica, tanto central quanto periférica, e dependendo de onde ela atua, ela tem efeitos um pouco mais a favor de um quadro, uma tríade mais clássica, de uma ativação parasimpática e em alguns momentos de ativação simpática. Então, o tradicional é começar com o efeito simpatomimético, a criança fica taquicárdica, a criança fica agitada, fica irritada, começa a ficar sudoreica e depois, se a dose é alta ou se aquilo ali passa um tempo, ela evolui com a tríade clássica de rebaixamento, bradicardia e hipotensão. Então presta muita atenção que a prova pode botar isso aqui para você das duas maneiras. Uma intoxicação por nafazolina que cursa com rebaixamento geral, ou então uma intoxicação por nafazolina, mesmo medicamento, mesmo composto, doses ou momentos diferentes, é o que vai diferenciar essas duas respostas, com uma ativação simpática exacerbada. Criança taquicárdica, contrário daqui, criança hipertensa, criança irritada. Então esse perfil paradoxal que às vezes se mistura um pouco, ambas as situações podem ser causadas por intoxicação por nafazolina. Com frequência a questão vai te trazer uma dica que é, a criança está resfriada, a criança está gripada, aparece alguma coisa ali que te dá uma dica de que ela estava fazendo uso, seja de um soro e a avó errou a medicação, seja que ela já estava realmente descongestionante nasal. Ok? Então pode ter, geralmente tem essa história aqui de um descongestionante nasal, pode ter um ataque cardíaco e uma hipertensão transitórias, evoluindo aí para um quadro mais de depressão respiratória, palidez e sudorese. Então é importante saber o quadro geral da intoxicação por nafazolina. E não tem muito o que fazer diante disso. Às vezes de interna, mantém em observação, geralmente solicita aí um eletrocardiograma, mantém a criança monitorizada, mas é um tratamento muito mais de suporte. Eu não tenho muito o que fazer diante dessa situação daqui. Então no nosso paciente, parece ser um quadro de nafazolina, mas eu quero explicar um pouquinho mais por que não são as outras possibilidades. Repara aqui para mim, vamos entrar agora um pouquinho nas toxíndromes. Vamos entender as principais 3 toxíndromes que são cobradas na sua prova de pediatria. Quando a gente fala disso aqui, eu quero começar com a simpatomimética, que eu acho um pouco mais fácil da gente entender. A gente sabe que quando eu tenho uma ativação do sistema nervoso simpático, eu estou te falando de uma resposta de luta ou fuga. É um paciente que quer fugir, é um paciente que está atento a tudo que está acontecendo, ele está paranoico, ele está delirando, ele está atento a tudo que está rolando, porque ele, sabe que está numa situação de perigo. Diante disso, eu tenho uma resposta muito importante de ativação de frequência cardíaca para aumentar o meu débito cardíaco e aumento de pressão arterial. Isso aqui faz parte da atividade simpatomimética. No sistema nervoso central, o paciente vai estar mais agitado, mais irritado, pode estar choroso, com choro inconsolável, como a nossa questão trazia, e um quadro clássico também de paranoia. O paciente está confabulando, o paciente acha que está todo mundo contra ele, que o risco, às vezes, percebido é muito maior do que o risco que a situação provê para ele de fato, então ele está ali num delírio completo. A pupila evolui com uma midríase, então a gente aumenta o campo de visão para conseguir enxergar tudo, isso é importante da gente entender também. E a pele, com frequência, está úmida. Pensa em você nervoso, o que acontece? Você começa a suar frio, pode acontecer, você fica ali com aquela suadeira, você está num momento de tensão excessiva. Eu vou mostrar uma imagem para vocês daqui a pouquinho que vai juntar isso tudo aqui. E a gente tem algumas causas. Eu posso ter causa por drogas ilícitas, cocaína, anfetaminas, êxtase pode causar, aí eu estou pensando mais num paciente adolescente, e eu posso ter também outras causas, como por exemplo a pseudoefedrina, que também é um descongestionante nasal. Então quando eu falo do grupo inteiro de descongestionantes nasais, vai entrar aqui como uma causa importante de síndrome simpatomimética. Para quem tem aí uma memória visual muito importante, eu estou te falando disso daqui. Estou te falando de um paciente que quer fugir a qualquer custo daquela situação,
que está viajando, está paranoico, em psicose, com fuga de ideias, com pensamento acelerado, pupila dilatada, hipertenso, nervoso. Posso estar tendo alguma atividade aqui de rabdomiólise e esse foguinho aqui é para lembrar que eu posso ter uma hipertermia, que o nosso paciente tinha, e que também vai gerar um quadro de sudorese. Grava isso para mim, por favor. Lembra de você nervoso, você fica com a pele mais úmida, ok? Mas eu quero reforçar um ponto aqui, que às vezes a gente acaba confundindo e a gente tem uma noção errônea, tá? De que o sistema nervoso simpático e o parasimpático são necessariamente mutuamente excludentes, de que um não tem nada a ver com o outro, de que as atividades são completamente contrárias, e isso não é necessariamente verdade. Quando eu falo da síndrome colinérgica, e aqui eu estou te falando de ativação do sistema parasimpático, pode ser também um síndrome vagal, alguma coisa nesse sentido, eu não tenho necessariamente um paciente que está tranquilão. Não é isso que vai acontecer. Em alguns momentos, eu tenho sim um efeito contrário à ativação ali simpática no meu paciente. Então, no coração, eu tenho uma bradicardia. No sistema nervoso central, eu vou ter um rebaixamento, as pupilas vão estar mióticas, mas a partir de um certo momento, não é uma coisa simplesmente um jogo de opostos. Quando eu falo da minha pele, eu também tenho nesse paciente daqui uma pele úmida, um aumento de sudorese. Eu tenho salivação, eu tenho incontinência. Eu não falei de nada disso dentro da síndrome simpatomimética. Eu até posso ter atividade aqui. Na própria imagem aqui a gente colocava ruídos hidraéreos normais. Mas não é esse o foco de quando a questão for te cobrar uma síndrome simpatomimética. Agora, se ela for falar de uma síndrome colinérgica, a parte gastrointestinal e a parte respiratória são muito importantes para a gente identificar a síndrome na prova. Eu gosto de chamar esse paciente, e eu e mais um monte de gente, fui eu que inventei isso, a gente tem, dentro da graduação, a gente aprende que essa aqui é a síndrome molhada. Então, eu tenho um paciente que está molhado porque ele está secretando ali secreções por vários poros, por vários sistemas. Então, eu tenho um paciente que saliva, eu tenho um paciente que está com incontinência, tanto urinária quanto fecal, eu tenho um paciente que está com uma broncorreia significativa, inclusive podendo fazer um quadro de broncoconstrição, broncoespasmo, simulando aí, muito similar a um quadro, por exemplo, de asma mesmo, de uma ativação de asma. Combinado? Quando a gente fala disso aqui, eu gosto de levar para você que isso é esse mnemônico aqui em inglês é muito comum, é o rest and digest. Isso é a classificação aí de uma síndrome colinérgica. Traduzindo para o português, em livre aqui, tradução espontânea da Joana, eu gosto de chamar de descanso e digestão. Então é DID. Quando eu falo de descanso, é porque realmente eu tenho essa atividade de maior tranquilidade, entre aspas, e a digestão pensando que eu tenho aqui uma ativação importante do sistema gastrointestinal. Quem vai causar isso aqui pra gente? Olha só, os inseticidas aparecendo. Então, quando eu penso ali no pesticida, que a questão coloca, que teve ali uma dedetização, pode ter alguma coisa a ver aqui. Pode estar relacionado, podia ter alguma coisa aqui. Mas concorda comigo que esse não é o quadro do nosso paciente? Não tem nada a ver. A única coisa que combina aqui é a pele úmida. Então esquece. Para reforçar a imagem, eu tenho aqui um paciente sentado num vaso sanitário, lendo uma revista de bradicardia, síndrome molhada com as pupilas mióticas, fica até uma coisa meio esquisita, meio assustadora aqui nessa imagem, é um pouco assustadora, e a caixinha de inseticida aqui pra gente não esquecer. Ok? Então eu não quero que você lembre da síndrome colinérgica como o contrário da síndrome simpatomimética. Fechamos. A terceira e mais importante síndrome que você tem que saber dentre as toxíndromes que a prova pode cobrar de você é a anticolinérgica. E aí, meus queridos, aí a coisa começa a complicar um pouco. Por quê? Eu tô te falando para você não lembrar da colinérgica como o contrário da simpatomimética. Porque agora eu vou te falar que a anticolinérgica é o contrário da colinérgica. E se você fosse seguir essa lógica confusa que a gente faz na nossa cabeça, essa síndrome seria exatamente igual à síndrome simpatomimética. E não é isso que acontece. É claro que em alguns momentos ela vai ser muito parecida a uma síndrome simpatomimética. E a prova sabe disso. A prova vai tentar te confundir nessa doideira que a gente faz, nessa paranoia maluca que a gente estabelece aqui, e ela tenta te colocar dois diagnósticos diferenciais que são a síndrome simpatomimética da anticolinérgica. Só que se você lembra da colinérgica, essa aqui é exatamente o contrário. Por que eu quero te dizer isso? Taquicardia, hipertensão, agitação, paranoia, midríase, tudo isso aqui é muito semelhante à síndrome simpatomimética. Agora, quando a gente olha, por exemplo, a pele, lembra para mim, tanto a simpatomimética quanto a colinérgica tem uma pele úmida.
esse paciente aqui vai evoluir com um ressecamento geral. Ao contrário da síndrome molhada, que eu estava te falando lá da colinérgica, esse paciente está todo ressecado. O trato gastrointestinal dele, a boca está com mucosas secas, existe uma redução do peristaltismo, existe uma retenção urinária, coisas das quais eu nem mencionei na minha síndrome simpatomimética. A ativação do sistema simpático não vai fazer tanta diferença aqui no meu trato gastrointestinal, no meu trato gênito-urinário, como aqui vai ser muito importante. Então, se a questão quer te falar de uma síndrome anticolinérgica, você tem que olhar para a pele e você tem que olhar para outras alterações que a questão vai te trazer. Combinado? Anota isso aqui com muito carinho. É isso aqui que vai te fazer diferenciar da síndrome anticolinérgica para a simpatomimética. E aqui tem algumas coisas importantes. Como causas, eu tenho uso de antihistamínicos, eu tenho antidepressivos tricíclicos, eu tenho escopolamina, eu tenho uso de atropina. Então aqui entram algumas das medicações que estavam contempladas nas nossas alternativas, na nossa questãozinha do SUS. Para a gente lembrar da imagem, essa aqui é um pouco mais difícil de ver. Lembra do sol seco, do sol do deserto? Tá tão seco que esse paciente nem tá suando, ele tá passando sede, então ele não vai suar. Não é igual aquele paciente do simpatomimético. Então ele tá seco como um osso, quente como um deserto, posso ter hipertermia também. Mas repara aqui, meu paciente da questão tinha sudorese, esse aqui não vai ter. Ausência de ruídos hidraéreos, ele tá constipado, pode ter um rubor facial importante e existe uma midríase também. Ok? Então, diante disso tudo, diante do nosso quadro, a nafasolina é a única dentre essas aqui que vai justificar com clareza um quadro de uma síndrome simpatomimética. Quem mais que tem aqui para a gente ter uma clareza um pouco maior? Quando a gente fala de antihistamínica, eu vou estar te falando principalmente de uma síndrome anticolinérgica. Quando eu falo de escopolamina, mesma coisa. Peixicina, eu vou estar te falando de uma pesticida, né? Vou estar te falando de uma síndrome colinérgica. E metoclopramida pode dar uma síndrome com parkinsonismo. Então pode dar tremor secundário, pode dar bem Parkinson-like mesmo, para a gente se preocupar. Então a gente evita fazer metoclopramida também no paciente pediátrico, tá bom? Seguindo um pouquinho mais, vamos pegar agora um outro foco que o SUS São Paulo adora, questãozinha de 2020. Quero conversar sobre o foco de arritmias, síncope e PCR. Quando a gente fala disso aqui, eu tenho na questão 50 aqui um lactente de 3 meses de idade que foi levado à emergência com um quadro de choro excessivo, recusa alimentar e respiração ofegante, com batedeira no peito, há 3 horas. Ele foi levado para a sala de emergência e foi monitorizado, sendo obtido o seguinte eletrocardiograma. Ao exame físico, o paciente encontra-se irritado, agitado, com tempo de enchimento capilar de 7 segundos, pulsos periféricos finos e uma PA de 57/32. Eu já vou te mostrar o eletro, mas essa PA tá boa para um paciente de 3 meses de idade? Talvez você lembre de uma formulinha que a gente usa bastante, que é 70 mais 2 vezes a idade em anos. Essa fórmula vai se aplicar para você definir o limite inferior que a sua PA sistólica pode ter. Então, mais abaixo do valor que você definir, quer dizer que o paciente está hipotenso. Se estiver acima, o paciente está normotenso. Só que essa fórmula ela só vai valer para pacientes a partir de 1 ano de idade, de 1 ano até 10. No paciente menorzinho, a gente vai usar o limite inferior da PA sistólica como 70. Então, tá abaixo de 70, a gente vai se preocupar. Se for muito pequenininho, a gente pode usar 60. Então, tá abaixo até do menor dos limites aí de PA sistólica que a gente considera na pediatria. Este paciente está hipotenso. Vamos dar uma olhadinha no eletro dele. Eu vou até sair um pouquinho aqui para você observar. Dá uma olhada, vê o que você acha. Vai observando aqui e qual que será que é o diagnóstico? Qualquer coisa, pausa, volta aqui na imagem e vamos olhar as alternativas. Então, aqui dentre os tratamentos abaixo para o nosso paciente, qual o melhor que a gente pode fazer? Na nossa letra A, eu tenho manobra vagal, como compressão do globo ocular, vou fazer aqui, ou estimulação do seio carotídeo. Na letra B, eu tenho administração de adenosina intravenosa, na dose inicial de 0,1 mg por quilo. Na letra C, eu tenho cardioversão elétrica sincronizada, com carga inicial de 2 a 4 joules por quilo. Na letra D, eu tenho desfibrilação imediata com uma carga inicial de 2 a 4 joules por quilo. E na letra E, eu tenho soro fisiológico 20 ml por quilo em seringa. Olha aqui para mim, primeiro de tudo, do que se trata esse nosso eletrocardiograma? Você concorda comigo que esse paciente está com uma frequência cardíaca bastante elevada, de mais de 150 batimentos por minuto? Até quase ali
Dava aqui 1,5, né? 1 quadradão e meio ali, por mais ou menos. Isso está próximo ali de 200 batimentos por minuto, a frequência cardíaca desse nosso paciente. Está muito acelerada. Isso aqui foi a questãozinha do SUS, né? E quando a gente vai observar o restante, esse ritmo é regular? É regular. Tem um QRS alargado ou estreito? Um QRS estreito, isso já vai entrar no nosso fluxograma. E além disso tudo, quando eu procuro a minha onda P, e aí eu vou estar olhando principalmente em D2, tanto aqui quanto aqui, eu não consigo observar ondas P sinusais. Eu não consigo sequer observar a onda P aqui. Não sei se está caindo junto aqui com a nossa onda T, se ela está caindo no meio do QRS, se não tem. O que está acontecendo com essa onda P? Eu não sei. Essa onda P não é uma onda P sinusal. Diante disso tudo, a gente tem algumas coisas para perguntar para o nosso paciente. E antes da gente dar o diagnóstico do nosso pacientinho, do nosso eletrocardiograma, eu quero que você faça uma pergunta para ele. A pergunta é a seguinte: existe comprometimento cardiovascular? Então, diante de uma questão de arritmia, seja ela uma BRAD, seja ela uma taquiarritmia, eu preciso perguntar isso aqui segundo o PAUS. O que quer dizer um comprometimento cardiovascular? Quer dizer que eu tenho um paciente com estado mental agudamente alterado. Ele está mais rebaixado, ele está mais sonolento, ele está mais arresponsivo, o Glasgow está alterado. Então, se isso acontece, quer dizer que eu não estou conseguindo enviar um débito cardíaco suficiente para o meu sistema nervoso central. Existem sinais de choque? Meu paciente está com a perfusão alargada, tem pulsos fracos. Nosso pacientinho tinha. Existe hipotensão? Olha só, não é necessário ter os 3. Se tem algum desses, isso já está claro para mim que o meu paciente possui comprometimento cardiovascular. Então eu deixo a pergunta para vocês. Nosso pacientinho, Bernardo, tinha um comprometimento cardiovascular? Sim, senhores. Ele tinha um comprometimento cardiovascular, então eu já deixo de tratar essa arritmia com tanta paz no coração assim. Eu fico um pouco mais estressada, eu vou partir para medidas um pouco mais invasivas. E isso aqui é importante para a gente entender o nosso fluxograma. Repara aqui para mim, quando eu falo de PAUS, eu tenho que entender se eu estou diante de um fluxograma de bradicardia ou de taquicardia. Não resta dúvidas que o nosso paciente estava taquicárdico. Ele tinha ali uma frequência cardíaca de 190 já descrita no enunciado e o eletrocardiograma comprovava isso. Diante de um fluxograma de taquicardia, diante de identificado uma taquicardia, eu tenho uma primeira etapa que é a de monitorizar essa criança, de fazer o ABCDE, de compensar essa criança da maneira possível, deixar ela no oxigênio e puncionar um acesso. O segundo ponto que a gente vai fazer é avaliar de fato o nosso eletrocardiograma. E aqui eu tenho um primeiro momento que é muito claro. Isso é um ataque sinusal ou não é um ataque sinusal? Quando que a gente vai suspeitar de um ataque sinusal? A gente vem para esse ladinho daqui. Eu tenho um ataque sinusal provável se eu tenho ondas P sinusais, então ondas P que precedem o meu QRS, que estão positivas, principalmente em D2, que a gente vai observar, mas em D1, D2 e AVF. Então eu tenho que ter essas ondas P sinusais. Sempre precede o QRS, todas têm o mesmo formato, nenhuma está mudando aí de formato, está diferente uma da outra. Nosso paciente não tinha isso. Mas se ele tivesse ondas P normais e uma frequência cardíaca que respeitasse esses limites daqui, menor do que 220 geralmente, menor do que 180 em pacientes mais velhos, isso aqui fala muito a favor de uma taquicardia sinusal, que pode ter as mais diversas causas. Sepse, dor, anemia, por aí vai, pós-operatório, sem estresse aqui nessa situação. Se eu estou diante de um ataque sinusal, eu identifico a causa e eu trato. Agora, se não era um ataque sinusal e o nosso paciente não respeitava esses critérios aqui, ele não tinha ondas P sinusais, eu vou observar o meu QRS. Diante da observação do QRS, eu vou observar se eu estou num QRS estreito, que vai ser menor ou igual a 0,09 segundo, ou um QRS longo. E isso aqui, um QRS alargado, né? Não é nem longo, vamos botar alargado que fica mais bonito. Diante de um QRS estreito, a minha principal suspeita, e que era o nosso paciente, é de um ataque supraventricular. Será que ele tem uma TSV? Isso aqui vai se justificar quando eu tenho uma onda P anormal ou ausente, uma onda P não sinusal, RR regular e uma frequência cardíaca que geralmente vai entrar nesses critérios daqui. O nosso paciente não entrava tanto, ele é lactente ainda e ele estava com 190 de batimentos por minuto. Tudo bem, não precisa ir ter isso cravado em pedra, não tem problema, mas ele tinha ondas P anormais com um QRS estreito.
Depois de identificado isso, eu vou partir para a pergunta principal que a gente fez lá atrás, que é, existe comprometimento cardiopulmonar ou não? Se não existe, eu posso seguir o meu paciente com mais tranquilidade. Eu posso tentar fazer uma manobra vagal, que era a nossa letra A de armadilha, presente aí na nossa questão. Então, nessa situação, eu tenho um pouco mais de paz, de calma no coração, manobra vagal. Se ele já tiver acesso, eu posso acabar partindo logo para a minha adenosina para abortar essa taquiarritmia. Se ele tem comprometimento cardiovascular, ele vai para o acesso, ele vai para essa linha daqui, e se tiver com acesso, a adenosina é uma excelente opção. Se ele não tem acesso, a cardioversão entra como uma boa alternativa para o meu paciente. Fez adenosina, aqui tinha acesso, fez adenosina e não respondeu, a cardioversão vira o nosso próximo passo. Agora, repara, o Paus coloca desta maneira, eu posso tanto fazer a adenosina quanto fazer a cardioversão. A nossa questão falava se o paciente tinha acesso ou não? Não contava, não falava sobre isso. Então, espera um pouquinho que eu já vou te mostrar a resposta dessa questão. Questão que pegou muita gente boa, tá? Se por acaso eu olho o QRS, se existe um QRS alargado, eu estou provavelmente diante de um ataque ventricular, daí o QRS alargado, eu estou tendo ali a polarização de cada uma, né, a ativação de cada uma célula do meu ventrículo uma a uma, e isso vai traduzir para mim um ataque ventricular. Isso aqui vai ter, aí eu vou perguntar se tem comprometimento cardiopulmonar ou não. Se tiver, cardioversão. Se não tiver, estranho, talvez não seja um ataque ventricular, eu vou chamar um especialista, até porque eu tenho mais paz no coração, para ele avaliar junto comigo aquele eletro. Mas, no geral, se é um ataque ventricular, eu vou ter comprometimento cardiopulmonar, eu vou proceder à minha cardioversão. Aqui a adenosina não tem espaço, a adenosina vai entrar para a minha ataque supra, ok? Só para a gente entender o que é manobra vagal, como é que a gente faz manobra vagal. Geralmente, quando possível, a gente tem uma possibilidade muito boa, e na pediatria a gente faz muito, que é a manobra vagal com gelo. Joana, você vai afogar a criança? Não, se a criança for um pouco mais velha, você pode tentar fazer, até ela tolerar isso daqui. Difícil pra caramba. A gente adapta essa manobra para a faixa etária pediátrica, que é colocar um gelo com água num ziplock, num potinho, às vezes um saco plástico, e botar ela sobre a superfície da face. Isso aqui, se a gente conseguir manter aí por uns 10 segundinhos, tem uma boa taxa de resposta. Inclusive melhor do que manobra vagal, que a gente evita fazer em pacientes mais velhos por um risco aí relativo, meio virtual, de que eu posso fazer algum deslocamento ali de uma placa de ateroma ou alguma coisa, acabar provocando uma embolização. E essa manobra aqui a gente também não faz quase que em ninguém na pediatria, menos ainda, porque eu tenho risco de lesionar o globo ocular do meu paciente. Então a manobra vagal com gelo é uma excelente opção em pacientes sem comprometimento cardiopulmonar. Tá bom, mas não era a manobra vagal que o nosso paciente ia fazer. Ou ele ia fazer cardioversão, se ele não tivesse acesso, ou ele ia fazer adenosina, se ele tivesse acesso, e essa resposta a gente não tem. Só que a questão pegava em mais uma coisinha, que é a carga do nosso choque. Então repara aqui para mim, para a gente lembrar alguns conceitos. A diferença entre cardioversão e desfibrilação, via de regra, eu não posso, não é uma coisa intercambiável com a outra. A cardioversão eu vou fazer se meu paciente tem uma arritmia com pulso. A desfibrilação vai ser um caso principalmente de parada cardiorrespiratória. Sendo que na cardioversão o choque é sincronizado e na desfibrilação o choque nunca é sincronizado. Isso é muito importante para a sua prova prática, tá bom? E por fim, a carga é diferente. Quando eu falo de cardioversão, eu estou falando uma carga de 0,5 a 1 joule por quilo. Enquanto quando eu falo de desfibrilação, a carga é maior, de 2 a 4 joules por quilo. Então, quando a gente pega nossas alternativas aqui do SUS, essa alternativa C que falava de cardioversão, falava com uma dose errada. Por mais que falasse de cardioversão, sincronizada, podia ser, mas a dose deveria ser de 0,5 a 1 joule por quilo. Então, diante disso tudo, a gente fica com a nossa letra B como a resposta possível. Vou fazer adenosina intravenosa, eu não tenho por que fazer manobra vagal, eu não tenho por que fazer expansão volêmica, que era a nossa letra E, e eu não tenho por que desfibrilar um paciente que só tem um ataque supra com algum comprometimento cardiovascular. Combinadíssimo? Para a gente finalizar nosso último tópico, vamos conversar de crescimento e desenvolvimento na infância. A gente tem a nossa questãozinha aqui de 2020, em que a gente tem um paciente do sexo feminino com 9 anos de idade que foi levada à UBS para uma avaliação de rotina. A mãe está preocupada porque acha que a criança está comendo muito e engordando nesse último ano.
Ela nega outros problemas de saúde. Ao exame físico, o paciente tem um peso de 42 quilos, entre o score Z+2 e o Z+3 da curva da OMS de peso por idade. Uma estatura de 1,44, entre o score Z+1 e o Z+2 da curva de estatura por idade. E um índice de massa corpórea de 20,25, entre o score Z+1 e o Z+2 da OMS. O desenvolvimento puberal, ela é um M2P1 pelos critérios de Tanner. Diante disso, qual é o nosso diagnóstico? Faltou o comando aqui da questão, mas qual é o nosso diagnóstico diante dessa paciente? Na letra A, qual é, diante desse monte de Z que a gente colocou, onde a nossa paciente se encontra? É um peso adequado para a idade, por estar no início da puberdade? Ela tem uma obesidade por apresentar o peso entre o score Z+2 e o Z+3? Ela tem obesidade por ter o percentil de peso maior que o da altura? Ela tem alta estatura por ter uma estatura aí entre o score Z+1 e o Z+2? Ou ela tem um sobrepeso por apresentar um IMC entre o score Z+1 e o Z+2? Só para lembrar, a nossa paciente tem 9 anos de idade e isso vai ser importante para a gente responder a nossa questão. Checa de novo os dados. Então, um P por idade entre o Z+2 e o Z+3, uma estatura entre o Z+1 e o Z+2 e um IMC igual à estatura entre o Z+1 e o Z+2. Qual é o diagnóstico da nossa paciente? Vamos olhar com carinho para cada um desses gráficos. Quando a gente fala de crescimento, desenvolvimento, de plotar no gráfico, eu preciso saber 3 gráficos principais. O primeiro deles é o peso para a idade. A gente vai avaliar peso para a idade até 10 anos de idade no meu paciente. Então, repara aqui para mim, a gente tem sempre uma aproximação entre o percentil e o desvio padrão. Desvio padrão que é chamado de Z. Então, nesses intervalos aqui, a gente pode associar, percentil P97 é praticamente igual ao Z+2 e tem mais coisa, tem o percentil 99,9 que não vai fazer diferença aqui neste gráfico específico, ok? Maravilha! Então, diante disso tudo, quando eu falo de peso para a idade, eu estou te falando de algumas classificações possíveis. Peso elevado, peso adequado, baixo peso ou muito baixo peso. Respeitando esses valores aqui. O que eu quero que você grave? Entre o Z-2 e o Z+2, o peso é adequado. Passou disso, é um peso elevado. Foi abaixo disso, é baixo peso. Aí só fica atento, porque no baixo peso eu tenho o baixo peso simples e puramente e eu tenho o muito baixo peso num paciente que fica abaixo do Z-3 de peso por idade. Ok? Tinha essa classificação ali possível dentre as alternativas. Tinha mais. Quando a gente falava do IMC para a idade, até 19 anos de idade que eu vou estar avaliando. É o que eu avalio por mais tempo isso daqui. E aqui, olha a quantidade de outras classificações que eu tenho. Eu tenho possibilidade de magreza acentuada, de magreza, de sobrepeso, de obesidade e por aí vai. Então repara como aqui a nomenclatura já mudou. A gente estava falando de peso, baixo peso, alto peso. Aqui eu estou te falando de uma coisa mais relativa. O paciente é magro, o paciente é obeso, o paciente tem sobrepeso e por aí vai. A lógica se mantém um pouquinho, mas atenção. O normal aqui, o adequado, vai ser do Z-2 ao Z+1. A gente é menos tolerante quando a gente fala de IMC por idade. Então aqui, até essa faixa etária aqui, até essa faixa de IMC aqui, ela é igual. Tanto faz para a faixa etária, se é de 0 a 5 anos, de 5 a 19 anos. Se está abaixo do Z-3, é uma magreza acentuada. Se está abaixo, entre o Z-3 e o Z-2, é só uma magreza. Acima disso é adequado. Agora, daqui para frente, muda em função da idade. E como que eu gosto de falar? Eu gosto de falar que para paciente pequenininho, a gente costuma achar fofinho o paciente que está com sobrepeso. A gente finge que não está vendo ali que tem um sobrepeso. A gente fecha o olho, passa um pano e está tudo bem. E isso se reflete nesse nosso gráfico. Então, com o paciente menor de 5 anos de idade, eu sou um pouco mais permissiva com o IMC do nosso paciente. Eu não saio falando que o paciente entre o Z+1 e o +2 tem sobrepeso, como eu falo no acima de 5 anos de idade. Eu falo sempre que ele tem uma coisa a menos. Então, decora esse daqui e diminui um para a faixa etária de menores de 5 anos de idade. Então, nessa primeira faixa, entre o Z+1 e o +2, eu vou ter sobrepeso. Entre o Z+2 e o +3, eu já tenho uma caracterização de obesidade no meu paciente. Passou do Z+3, eu tenho obesidade grave. Agora, se eu trago um a menos para cá, eu vou ter um risco de sobrepeso, meu sobrepeso vira um risco, minha obesidade vira um sobrepeso e minha obesidade grave vira obesidade. Então, muito cuidado
até os 19 anos com a classificação de acordo com a faixa etária. Ok? Para a gente completar, só para continuar aqui nesse gráfico de peso, atenção para a nomenclatura adequada. Quando a gente fala de peso por idade, eu estou te falando de peso adequado, peso elevado, peso baixo ou baixo peso, muito baixo peso. Então, quando eu falo de peso, a classificação peso, a palavra peso, tem que estar disponível em alguma das classificações que eu vou dar para o meu paciente. Quando a gente fala de IMC, isso muda de figura. Eu estou te falando de magreza acentuada, magreza, IMC adequado, risco de sobrepeso, sobrepeso, obesidade e obesidade grave. Então lembra que IMC é igual a magreza, é igual a adequado ou é igual a obesidade ou sobrepeso. Não entra desnutrido. Que às vezes a gente acha, né, a desnutrição, tem aquela classificação, o desnutrido grave, ele está abaixo do Z-3, ele tem uma magreza acentuada, mas o termo desnutrido não é contemplado pela Organização Mundial da Saúde, nem pela SBP. Então não entra aqui na classificação. Combinado? Quando a gente vai olhar esse tipo de questão, às vezes é importante eu plotar no gráfico, eu observar qual é a idade do meu paciente, esse aqui é um gráfico de peso por idade, e com base no que a questão traz pra gente, eu boto aqui pela idade, pelo peso, em que faixa o meu paciente se encontra. Geralmente os gráficos vão vir com essa conformação aqui, essa disposição de percentil. Então, lembra ali que o percentil é muito parecido com Z, você vai fazer essa adequação aí entre percentil e Z, se necessário para a sua questão. Esse é o gráfico de peso, é um gráfico que vai só subindo. Quando a gente olha o gráfico de IMC, ele é um pouquinho diferente até os 5 anos de idade. Ele é um gráfico que tem um pico aqui e depois ele vai reduzindo. A mesma coisa, agora ele fica mais parecido com o peso quando eu falo de 5 a 19 anos. Ele só cresce aqui, ele vai tolerando IMCs um pouco maiores. O nosso paciente tinha um IMC de 20,25 e ele tinha uma idade de 9 anos de idade, era ela, né? Então, nessa faixa aqui, entre o P85 e o P97, eu posso fazer o equivalente entre o Z mais 1 e o Z mais 2. Então, ela realmente se encontrava aqui na faixa de sobrepeso. Atenção, por que não eram as outras? Peso adequado para a idade? Ela tinha um peso entre o Z mais 2 e o Z mais 3. Isso aí é igual a um peso elevado para a idade. Obesidade, por causa do peso, obesidade não se relaciona ao peso. A obesidade vai se relacionar ao gráfico de IMC. Obesidade, porque o percentil do peso é maior do que da altura. Isso aí não tem nada a ver. Letra D, alta estatura, porque a estatura estava entre o Z mais 1 e o Z mais 2. Atenção, essa classificação de alta estatura ela é super controversa. Tem instituição, tem referência que vai contemplar a existência de uma alta estatura, quando a estatura está acima do Z mais 2. Nessa faixa aqui ainda é normal. Tem nomenclatura que não vai considerar a existência de alta estatura. Passou de Z mais 2, continua estatura adequada para a idade. Então, cuidado com isso. Isso aqui também não era a nossa resposta. Por fim, o IMC estava entre o Z mais 1 e o Z mais 2, ela tinha sobrepeso. Se a minha paciente fosse menor de 5 anos de idade, supondo aí ela tivesse 4 anos de idade, isso aqui seria igual a um risco de sobrepeso, porque a gente vai tirar, vai descer um degrauzinho aí na escala de sobrepeso e obesidade para menores de 5 anos de idade. Quer saber mais? Quer entender mais como é que o SUS cobra cada um desses detalhes? Dá um bisu aqui no QR Code. A gente está disponibilizando aí um test drive, um free trial do nosso Intensivo São Paulo para você aproveitar, ver os simulados originais das instituições, sentir as aulas completaças que a gente entrega lá e sentir o MedBrain, sentir tudo que a gente oferece, né? MedBrain, que é a nossa inteligência artificial, tudo disponível aqui por um tempo limitado, então aproveita. Combinado? Um forte abraço, a gente se vê na próxima instituição. Beijo!
diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada, aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro.